Agora a gente vai voltar para Brasília. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar suspeitas de uma espécie de orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio no Congresso. Fernando Rego Barros tem os detalhes dessa história para nós. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. 3 representações foram protocoladas pedindo que o TCU e o Ministério Público Federal investiguem se o governo criou mesmo esse orçamento paralelo. Segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, este orçamento seria de 3 bilhões de reais e permitiria que deputados e senadores, em troca de apoiar o governo, indicassem emendas com valor superior ao limite a que cada um tem direito. Documentos aos quais o jornal teve acesso comprovam que congressistas usurparam funções do Executivo. Pelo acordo, deputados e senadores demandaram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas, indicando até mesmo preços que chegaram até a 259% acima dos valores de referência fixados pelo próprio governo. Das 3 representações, 2 foram para o TCU e 1 para o Ministério Público Federal. Ao TCU recorreram o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao tribunal, Lucas Furtado, e o deputado federal Marcelo Freixo. A bancada do PSOL na Câmara fez representação à Procuradoria-Geral da República. O subprocurador-geral pediu a adoção de medidas necessárias para apurar a informação de que o presidente Bolsonaro criou um orçamento secreto em troca de apoio. Segundo ele, a verba do orçamento paralelo seria aplicada ferindo o princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos entre os parlamentares. E diz ainda que os fatos podem caracterizar eventual crime de responsabilidade. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, líder da minoria da Câmara, pede à presidente do TCU, ministra Ana Reis, que o tribunal abra uma auditoria para apurar todas as circunstâncias denunciadas pela reportagem e suas responsabilidades. Freixo lembra que deputados e senadores têm direito a indicar, no máximo, 8 milhões de reais em emendas por ano, além dos 8 milhões que vão necessariamente para a saúde. A bancada do PSOL na Câmara argumenta no pedido ao MPF que os acordos para direcionar esses 3 bilhões de reais não são públicos e não têm transparência, Renata. Fernando, a gente sabe que essa fatia do orçamento da qual nós estamos falando diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje se manifestou a respeito dessa denúncia do jornal Estado de São Paulo. Sim, Renata, o Ministério divulgou uma nota em que diz que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada Emenda de Relator Geral do Orçamento. Essas emendas têm o código de RP9. A nota diz que o RP9 foi criado pelo Congresso Nacional e não pelo Executivo, como erroneamente tenta afirmar a manchete do jornal. Isso diz a nota do Ministério, tá? Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019. É apenas uma referência para a apresentação de propostas e não